Olá, senhor. Olá, senhora, que nesse momento participa das manifestações de contestação ao resultado das eleições do último domingo. Eu vim me dirigir aqui a vocês na condição de pesquisador de política contemporânea e dos recentes movimentos do campo da direita, porque eu tenho observado as movimentações nos grupos e eu temo que uma série de pessoas que está participando desses grupos esteja, de uma forma ou de outra, enganando vocês. É isso, sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu percebo três tipos de pessoas que estão fazendo isso. O primeiro é o mais simples e o menos lesivo. Bom, todo mundo sabe, né? As pessoas, os seres humanos, em muitos casos são atraídos pela perspectiva de ter atenção. Nós vivemos numa época onde muita gente recebe muito pouca atenção, é muito pouco valorizada, se sente desvalorizada. Algumas dessas pessoas estão fazendo uma coisa que é muito comum, normal, mas que eu creio que vocês não estão percebendo muito bem. Algumas dessas pessoas estão simplesmente produzindo coisas para ganhar atenção, forjando materiais. Isso precisa de ser observado. As pessoas fazem essas coisas, sempre fizeram. As pessoas que querem atenção, que querem se sentir importantes, que querem se sentir olhadas, importantes, valiosas, e não se sentem assim normalmente, fazem essas coisas. Existem uma imensidade, um infinito de histórias como essa. E eu creio que vocês não estão percebendo isso e estão dando a essas pessoas que querem atenção aquilo que elas querem, atenção, né? Mas as pessoas que querem atenção não estão dizendo a verdade. Elas não têm nenhum compromisso com a verdade. Mas elas estão produzindo forjas, falsificações aos montes, basicamente para que outras pessoas olhem para elas. Esse é o nível menos lesivo, mas tem dois níveis que são bem mais lesivos. O segundo nível é o seguinte: infelizmente, nós vivemos em um mundo no qual, em alguns casos, certos crimes, certas coisas que não são exatamente muito certas, terminam por remunerar bem os pilantras que fazem. Uma dessas coisas é você construir na internet algum tipo de recurso, algum tipo de movimento que ofereça a um grupo de pessoas descontentes o que elas querem ouvir. E vocês são pessoas descontentes que querem ouvir uma coisa. Vocês querem ouvir que a eleição foi fraudada, vocês querem ouvir que houve fraude, vocês querem ouvir que Lula não poderá assumir a presidência, vocês querem ouvir essas coisas. Tem pessoas que estão forjando coisas assim por causa disso. Por quê? Isso parece um absurdo? Não, não é. Existe uma coisa na nossa época chamada Google Ads. Qualquer coisa que tenha muita observação na internet, que seja muito aberto, acessado, clicado, remunera as pessoas. Isso quer dizer que tem malandro mesmo, produzindo material para vocês irem nos sites, páginas deles e darem cliques e acessarem, interagirem e eles vão ganhar dinheiro. Isso sem considerar a possibilidade de que nesses sites, nesses lugares, existam conteúdos maliciosos, vírus, cavalos de Troia, todo tipo de coisa assim. É importante entender isso. Tem gente que faz a vida hoje assim, gente. Tem gente que hoje, né, ganha dinheiro, se sustenta postando mentiras, difamações, falsidades que essas pessoas sabem que outras querem ouvir. E isso é perigoso. Por quê? Porque isso pode gerar um ciclo de enganação que pode durar muito. Essas pessoas vão fazer assim: primeiro elas vão oferecer para vocês falsificações e depois elas vão falar para vocês: continue na rua, continue mobilizado, continue, continue, continue. O que eles estão querendo dizer para vocês, sabe o que é? Continue comprando, continue dando clique nas minhas falsificações e continue me dando dinheiro, seu tolo, seu ingênuo, porque é assim que essas pessoas concebem vocês. Gente ingênua, que aceita qualquer coisa, desde que confirme o desejo, a vontade de vocês. Esse nível, claro, é um nível de pessoas muito lesivas. Mas existe um nível ainda pior. Existem pessoas que estão controlando as cordas dessas movimentações. É possível identificá-las. As pessoas que estão fazendo isso
tipicamente postam um mesmo tipo de mensagem. Essas mensagens têm sempre o mesmo estilo, o mesmo jeitão, e elas também são imagens similares, elas têm elementos similares. Normalmente essas mensagens são escritas em caixa alta e usam ícones como bandeiras e lanterninhas de urgência. Observe nos grupos dos quais vocês participam se essas mensagens não estão sendo divulgadas. Na maior parte deles elas estão. Essas mensagens têm um estilo, uma estrutura, um formato similar. Por quê? Porque as pessoas que estão realizando isso querem poder se identificar umas às outras e ver se naquele grupo específico a mensagem que eles querem postar, plantar, vamos falar muito diretamente, já está lá. Eu reparei que essas mensagens eram muito mais frequentes no início, nos primeiros dias, quando se tratava mais de motivar as pessoas. Então elas eram mais frequentes, mais reiteradas e mais repetidas. Nesse momento, no entanto, quando as pessoas já estão mais motivadas, elas continuam presentes, mas apenas como indicações, orientações. Todas essas mensagens são orientações. Elas dizem, faça isso, não faça aquilo. Elas tipicamente são apresentadas de uma forma imperativa. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Confira no seu grupo, confira nos grupos no qual você está participando. Veja se não tem essas mensagens lá. Essas mensagens sugerem uma coisa importante, que vocês precisam de ter atenção. Essas mensagens sugerem que existe uma central que está difundindo sugestões, ou melhor dizendo, imperativos, que está falando você deve isso, você deve aquilo outro, para forjar uma narrativa, uma história, para ir levando vocês com ela. Eles pretendem levar vocês com essa história e conduzindo vocês e manipulando vocês. Pelo jeito que eu estou falando, vocês já devem ter entendido que eu não faço parte do movimento bolsonarista. Eu, de fato, não faço. Eu não vou me omitir nem fingir nada aqui. Eu sou, ao contrário, alguém que, desde o início, é contrário e oposto aos movimentos bolsonaristas, que eu acho tem prejudicado, de fato, nosso país, na minha opinião. Mas, seja qual for a maneira como vocês pensam, eu não suporto ver tanta gente sendo enganada assim. Eu não aguento ver tanta gente sendo enganada assim. E está muito explícito. Para quem já está pesquisando há mais tempo, para quem já está mais habituado aos truques, aos pequenos expedientes que são usados em redes sociais para poder obter certos efeitos, é muito patente o que está acontecendo. Infelizmente, na nossa época, é possível forjar coisas assim. Se vocês querem entender melhor o que eu estou falando, vocês não precisam confiar em mim. Basta que vocês assistam o filme Rede de Ódio, que está disponível no Netflix, e entendam por vocês mesmos como hoje é possível criar expedientes e recursos para manipular um grande número de pessoas a realizarem movimentações, manifestações, etc. Vocês não precisam de confiar em mim. Basta que vocês deem uma olhada nesse filme. Tenham um bom dia.